Bom dia, senhores operadores. Eu sou Nilson Almeida, sou um operador virtual. Estou fazendo minha análise matinal nesta segunda-feira para publicar no meu canal do YouTube. Lembrando a vocês que as minhas informações são meus estudos, não devem ser utilizadas em hipótese alguma para negociação. Eu as publico com base no fundamento de que, ao fazer análise e depois auditá-la, eu estarei contribuindo para o meu conhecimento e para o conhecimento daqueles que quiserem participar do meu canal. Atualmente estou fazendo negociações em planos de trade com uma conta demonstrativa da XP. Utilizo para verificação do mercado esses dois ativos brasileiros, o mini índice e o mini dólar, e o BERC34. O BERC34 é a carteira de Warren Buffett em ações americanas, disponível para ser negociada na B3. Lembro a vocês que para negociar qualquer desses ativos na B3, procure um agente autônomo de investimento, procure uma corretora credenciada. Leia o disclaimer das suas plataformas, leia o disclaimer de suas corretoras. Bem, nessa segunda-feira temos uma novidade, novamente, o proprietário da maior empresa de petróleo, que é o governo brasileiro, está trabalhando efetivamente contra a companhia. Bem, essa é uma afirmação muito contundente, porém é isso que está acontecendo. O mercado de petróleo, historicamente, sempre foi um mercado extremamente político. As maiores empresas são estatais, porém, o maior mercado do mundo, o mercado americano, todas as empresas são privadas. Neste caso, verificamos que há um desinteresse e há um descompasso entre os interesses. Então, os desinteresses são para eficiência econômica das empresas e desinteresse para manutenção das atividades das empresas voltadas para os governos. Qual que é a manutenção dessa atividade? A atividade principal dela talvez seja realmente dar lucro e sobreviver, fazer novos investimentos e manter a autossuficiência. Autossuficiência nesse caso que já foi atingida e agora somos um exportador. Nesse caso, nós temos que tirar proveito das duas partes, exportar e distribuir. Exportar petróleo bruto e distribuir petróleo refinado. São duas coisas antagônicas, são duas coisas que envolvem por demais administração e planejamento ao longo dos anos. Com o passar do tempo, a Petrobras passou a ter uma situação calamitosa em função de dívidas e preço de petróleo. O mundo todo viu o petróleo barato a $20. Petróleo barato a $20 a questão de 2 anos atrás, antes da pandemia e não durante a pandemia, porque durante a pandemia nós vimos um fenômeno que pouca gente conhecia, eu mesmo desconhecia, que é o preço futuro negativo, ou seja, o petróleo atingiu esse ponto. O mundo parou-se a compra de petróleo e o petróleo não tinha mais aonde ser armazenado. Ou seja, todos os navios estavam cheios, todos os tanques de recebimento de petróleo estavam cheios e não havia saída de petróleo para a refinaria, ou seja, o refino também estava parado porque não havia consumo e nem compra de sazonalidades abastecimento, ou seja, você só compra o que você tem em termos de derivado no seu posto de distribuição, a sua capacidade de armazenamento mais a sua venda, semanal, mensal ou diária. Então, o que você tem que fazer quando para de vender? Parar de comprar. Quando para de comprar, chega a esse ponto, para-se de refinar e para-se de armazenar petróleo nas refinarias. Bem, foi isso que aconteceu, o petróleo ficou com preço negativo por alguns momentos, alguns contratos futuros. Foi uma lição de economia aplicada ao choque, que foi a pandemia. Existe uma lição de economia que foi aprendida e vivenciada por pessoas não tão jovens, né? E que no caso do presidente da Rússia, o Vladimir Putin, aplicou-se um choque de preço de petróleo com a invasão da Ucrânia. Isso aconteceu em 73, na Batalha de Yom Kippur, onde Egito e Israel lutavam pelo domínio do Sinai. O Sinai não é uma província petrolífera, o Sinai não é um campo de petróleo. Porém, o Egito tem algumas coisas de petróleo, alguma produção de petróleo,
porém não tanto quanto os outros irmãos árabes contra os povos de outras religiões. Foi uma catástrofe, o mundo viu de perto uma derrocada da capacidade energética barata que o petróleo já tinha consolidado. Então, a maneira de viver de todo mundo mudou em função do aumento de 10 vezes no preço do petróleo. Se você verificar a invasão da Ucrânia, o petróleo saiu de $20, ainda não aumentou 10 vezes, mas esteve muito próximo de 6, 7 vezes. Porém, ele poderá chegar a 10 vezes caso nós tenhamos situações como essa que estamos vivendo aqui no Brasil. A falta de refino, a falta de produto a ser consumido. Você tem a matéria-prima abundante, porém você não tem refino. O refino, que é a condição de você dar tranquilidade ao mercado, ele tem um período de ativação, de eficiência e de participação no mercado que varia de 3 a 6 meses, enquanto que a prospecção e a exploração e o armazenamento de petróleo bruto é um pouco maior, ou seja, o transporte é demorado, o refino tem que ser armazenado e refinado, transportado por duto para chegar no consumo. Então, o petróleo na cadeia de produção, ele demora mais tempo para chegar na refinaria do que o produto refinado demora para chegar na bomba. Eu acredito, dizendo assim, que é uma relação de 3 para 1. Ou seja, o petróleo demora 60 dias para chegar na refinaria e o produto refinado demora 20 dias para chegar no posto de abastecimento. Bem, a exportação desses produtos, com a diminuição das refinarias e as suas eficiências e a diminuição de empresas disponíveis para refinar no Brasil, poderá colocar em xeque essa situação. Ou seja, o preço não estimula o refino, a Petrobras quer se desfazer das refinarias porque é um problema gravíssimo, ela quer se tornar somente uma produtora de petróleo. Então, como uma produtora de petróleo, ela pensa de um jeito. Como uma distribuidora de derivados de petróleo, ela entre refinar e distribuir, ela pensa de outro jeito. Ela já se desfez da transportadora, que é a distribuição. Então, em termos políticos, a definição dos 3 estágios estão completamente comprometidos no Brasil nesse momento da mudança total da visão política que o Vladimir Putin colocou na geopolítica e na política de petróleo, na geopolítica petrolífera, e isso reflete por demais no custo de todo o sistema produtivo. Bem, nesse caso, hoje tem essa notícia, essa ameaça, né? Então poderemos ver novamente a Petrobras sangrando devido a um comentário mal feito ou a uma tentativa de política de petróleo feita assodadamente. A soda também é um produto derivado de petróleo e serve para clarificar e combater as infecções. O hipoclorito de sódio, que é um derivado de petróleo, né, produzido nas refinarias, é um dos melhores sanitizantes que tem. Foi o que combateu a peste, a gripe espanhola, e depois virou um produto extremamente utilizado pelo mundo todo. Espero que o mercado hoje reaja a essa notícia de forma mais aguda possível, porque assim ele poderá tomar uma sacudida e voltar a pensar como empresa estratégica e não como empresa exclusivamente de vontades políticas. Bem, então vamos ao nosso índice. O nosso índice futuro está aqui no 1 hora, mostrando que os gaps poderão continuar, talvez hoje, devido a essa notícia avassaladora, né, podemos ter novamente um gap ou uma volatilidade. Então aqui nesse caso vou inserir o meu indicador, meu objeto de medição, considerando esse gap e esse topo, que é o da definição da política de juros.
podemos ter essa situação. Ou seja, um nível de interesse de negociação que já foi suplantado com muita velocidade, né, com a volatilidade já característica dos dias de situações politicamente equivocadas. Então nós teríamos aqui um novo nível para ser atingido. Talvez esse gap se repita aqui e é uma situação não caótica, mas é uma situação que já está demonstrada no gráfico. Bem, quanto à moeda americana, reflete exatamente o movimento inverso. Está aqui o nosso alvo para o fim do mês, porém esse gap, nós vamos dar atenção a ele agora. Vou retirar essa métrica daqui, vou reduzi-la para cá e vou inserir aqui uma nova medida. Por que uma nova medida? Do jeito que está o movimento, aqui está claramente que foi um movimento hiperbólico. Nesse ponto, houve uma retração e uma mudança do sentido do movimento. Então, passa a ter relevância, deixando esse gap, essa contração. Se esse gap se repetir, o alvo passa a ser um pouco mais elevado. Então, aqui nós vamos colocar esse indicador que eu considero como um nível de extrema relevância, que passa a ser um outro patamar, né, nesse contrato. E vou repetir aqui no tempo de meio-dia, que é o tempo de 4 horas, a maneira como isso pode se refletir. Aqui tem uma régua dentro dessa barra, então essa barra reflete, essas três reflete o último dia de pregão, que no caso aqui teve um feriado da quinta-feira, teve o vencimento das opções, então o mercado ficou, como a gente diz aqui, lateral. Porém, o gap é extremamente significativo, ou seja, essa sombra, ela faz parte de um gap, porque você entende que o feriado cumpriu o papel dessa sombra, o feriado de quinta-feira no Brasil. Então aqui nós temos o movimento que eu considerava consensual, ou seja, que o preço, eu considero consensual que o preço pode atingir, porém a distância que nós estamos agora desse preço, eu vou demonstrar isso agora, passa a ser mais relevante, ou seja, esse último movimento. Então, está aí a redundância, está aí a significância. Bem, assim, a redundância, me desculpe, a redundância passa a ter singularidade e essa singularidade está precificada nesse contrato agora. Bem, num tempo mais curto, como a gente estava mencionando o gap, aqui nós temos um movimento que eu considero primordial e aqui eu vou colocar o fiel. O fiel eu considero onde o preço permanece o mesmo. Então isso aqui passa a ter relevância como suporte, ou seja, o que nós podemos ter aqui? Como é uma segunda-feira e eu tenho mencionado, o preço deve se iniciar no mesmo valor, tá? No mesmo valor da sexta-feira. Porém, ele pode retrair, como ele fez em outras segundas-feiras, né? Ele abriu e decolou, do caso do gap, ele abriu e decolou, porém, nessa situação, fora do vencimento de opções, que foi a tônica desse dia, fora do mercado do vencimento de opções, nós podemos ter precificações de put da Petrobras e uma tendência de defesa desse preço que poderá vir abaixo da Petrobras. Então, o dólar tem relevância nisso, porque quando você faz essa operação estruturada, você ainda tem uma trava cambial. E a trava cambial ela pode aparecer aqui, ou seja, deixando com que o preço fique no mesmo lugar e não venha a ter um novo aumento iminentemente na abertura. Porém, durante o dia, ao se desfazer aquelas premissas de busca de trava de put com Petrobras, aí o dólar passa a ter um novo movimento.
Foi o que aconteceu aqui. Então, fique bem especificado que aqui foi a quarta-feira. No caso desse movimento aqui, 15 de junho, desculpa, aqui foi a sexta-feira, né? Aqui foi a quarta-feira, 13, foi segunda, aí 16 nós não temos o nosso mercado, tá? Então aqui tem a abertura do definição da política do FONC e logo em seguida esse gap de abertura para o dia 17, tá? Então fiquem atentos, o dólar ele tem uma característica de na segunda-feira o início da operação ser um pouquinho diferente, tá, do que os outros dias. Outros dias ele reflete imediatamente no leilão essas aberturas. Bem, essa é a minha análise. Chama a atenção de vocês que eu sou um operador virtual. Vou publicar as minhas análises imediatamente no YouTube antes da abertura do mercado. Agradeço a atenção de vocês e para negociar mini índice, mini dólar, IBERC 34, procure um agente autônomo de investimento, procure uma corretora credenciada, faça a leitura dos seus disclaimers da plataforma e da corretora e estude. Utilize o seu estudo para fazer o seu investimento. Não utilize o meu estudo para alguma operação e chamada de negociação. Obrigado.